apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, desenvolve uma das imagens mais profundas e eclesiologicamente significativas do Novo Testamento. Ele diz: "E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós." 1 Coríntios 12, 21. Essa afirmação está no contexto mais amplo de uma analogia. A igreja é o corpo de Cristo e cada crente é um membro com função específica dada soberanamente por Deus, versos 12 e 18. Essa metáfora não é meramente ilustrativa, mas ela é uma reveladora metáfora de uma realidade espiritual ontológica. Assim como os membros do corpo humano são interdependentes por natureza, nenhum órgão vive em isolamento, da mesma forma na igreja, a interdependência espiritual não é opcional, ela é constitutiva da vida do corpo. O que Paulo condena nesse versículo é uma pretensa autossuficiência espiritual, que se manifesta na independência arrogante. O olho diz à mão, não preciso de ti, ou a cabeça aos pés, não necessito de vós. É uma rebelião funcional contra a ordem orgânica do corpo. Esse comportamento à luz da Escritura é o que mais vemos de um erro de avaliação pessoal. É uma distorção eclesiológica e uma heresia prática contra a doutrina da graça e da comunhão dos santos. Porque a graça nos coloca não como ilhas de dons individuais, mas sim como instrumentos entrelaçados por uma operação conjunta do Espírito Santo. Paulo reforça essa interdependência quando ele diz: "Mas Deus dispôs os membros do corpo, cada um deles como quis." 1 Coríntios 12, 18. Ou seja, a distribuição de dons e funções não é arbitrária, tampouco fruto do mérito humano, e sim uma disposição soberana. Quando alguém rejeita depender do outro, está na verdade, na prática, dizendo que a vontade de Deus na ordenação dos dons foi inadequada. Nos púlpitos contemporâneos vemos uma crescente tendência a um tipo de centralização carismática, onde o ministro se apresenta implicitamente ou explicitamente como aquele que possui todos os dons: ensino, exortação, revelação, liderança, discernimento, administração, compaixão, entre outros. É o que poderíamos chamar de heresia do pregador completo. Essa prática, embora muitas vezes inconsciente, é profundamente antibíblica. Efésios 4, 11 ao 12 nos diz: "Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." A distribuição é clara: uns para isto, outros para aquilo. A centralização de todos os dons em uma só pessoa é um retorno prático ao clericalismo papal romano, que a reforma protestante combateu com vigor. A doutrina reformada da interdependência dos membros do corpo exige humildade, não exibição de completude. Outro sinal dessa doença espiritual é o medo de mostrar fragilidade. Muitos ministros evitam conscientemente usar a si mesmo como exemplos em suas exposições bíblicas, especialmente quando se trata de derrotas espirituais, tentações ou pecados vencidos pela graça. Isso gera uma cultura de distanciamento entre púlpito e banco, onde o pregador é visto como alguém fora do alcance da graça comum e acima da condição humana. O apóstolo, pelo contrário, frequentemente se coloca como exemplo de fragilidade, vencida pela graça. Ele diz: "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar." 2 Coríntios 12, 7. E após 3 súplicas para a remoção do espinho, Cristo responde a ele: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A reação de Paulo a essa resposta não é esconder a fraqueza, mas sim exibi-la. "De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Isso no verso 9, parte B. João Calvino, ao comentar esse texto, escreve o seguinte: "O apóstolo Paulo não apenas reconhece suas fraquezas, mas nelas se gloria para que a excelência do poder de Deus seja claramente vista como não sendo dele, mas de Cristo." Então, um pregador que não se vulnerabiliza incorre não apenas em uma omissão pastoral, mas numa falha doutrinária. Ele obscurece o testemunho da graça que o sustentou. A tentativa de ocultar falhas pessoais e apresentar um domínio completo das Escrituras, inclusive não aceitar quando não sabe um versículo de cor, ou não consultar outros membros mais capacitados em determinadas áreas, não é apenas orgulho humano, é idolatria ministerial. Coloca-se a imagem pessoal acima da glória de Deus. Lembremos que até o Senhor Jesus Cristo, segundo a sua humanidade, reconheceu limites voluntários de conhecimento. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32. Se o próprio Verbo encarnado submeteu aos limites da revelação do Pai, quem é o homem para fingir onisciência teológica?
Todos os santos têm comunhão uns com os outros e compartilham mutuamente dos dons e graças que cada um recebeu. Rejeitar esse princípio é rejeitar o modo pelo qual Deus opera em sua igreja. Um corpo orgulhoso é um corpo doente, um pregador que não reconhece sua limitação, que não usa sua própria vida como testemunho da graça, que não se permite depender de outros membros do corpo de Cristo. Age não como servo da palavra, mas sim como um usurpador da centralidade que pertence exclusivamente a Cristo. Ele compromete não apenas a sua santidade, mas sim a saúde do corpo inteiro. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.